Apocalipse, capítulo 21, do versículo 4 a 7, que nos diz assim a santa palavra de Deus: e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava assentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E quem que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Glórias a Deus. A palavra de Deus é fiel e verdadeira. Nesse momento de reflexão, você pode observar que é o próprio Deus que se apresenta assim, e Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima. Eu sei que você tem chorado, você tem sofrido, mas não se preocupe, Deus está vendo tudo. No livro de Êxodo diz que Deus viu, ouviu e vai agir. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Você sabe o que quer dizer isso? Que dimensão é essa? É quando você chegar no reino dos céus. Porque lá no reino dos céus, a palavra continua dizendo: e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Lá no céu é só alegria. Lá no céu é só paz. E é isso que Deus quer te dar, meu irmão. E é isso que Deus quer te dar, minha irmã. Abandone o mundo, porque o mundo é ilusão e fantasia. Abandone as coisas que o mundo oferece. Mas, irmão, o que o mundo oferece? Prostituição, bebedice, abominação, incesto, confusão anormal animal. Tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus, você tem que abandonar. Se você quiser se salvar e realmente você quiser morar no reino dos céus, você tem que se entregar para Cristo de todo o teu coração. Aí o versículo 5 diz: e o que está sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse: escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. É a única palavra, irmão, que garante o reino dos céus. Nenhum outro livro garante. Você pode ler todo o livro desse planeta ou de outro planeta, mas o único livro que garante salvação e vida eterna é a palavra de Deus. É o único livro que garante, que dá certeza. Se você seguir a Jesus, se você estiver com Cristo, o plano da salvação já é teu. Aqui, por isso que diz, essas palavras são verdadeiras e fiéis. É a única palavra que expressa a convicção da certeza. Em outros livros, você lê, as pessoas sempre deixam dúvida. Eu acho, pode ser, vai. Expressam dúvidas em outros livros.
certeza que se você estiver com Jesus, você vai para o céu. Mas também, a palavra de Deus, ela também dá certeza. Se você não estiver com Jesus, você vai queimar no inferno. Eu não posso te enganar, eu tenho que falar aqui. Se você não estiver com Jesus Cristo, você vai queimar no inferno. Nem que seja na última hora, como aquele ladrão da cruz. Se você reconhecer Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador, você vai se salvar. Está entendendo aí o mistério? Aí o versículo 6. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da água da fonte da vida. É de graça, irmão. Deus não está te cobrando nada. Quem te cobra é o homem. É o homem que te cobra, mas Deus não cobra nada. A salvação é de graça, irmão. Você não precisa pagar nada pela salvação. Mas, irmão, falaram que para mim ser salvo tem que dar X. É ministério do diabo isso. Porque no ministério de Deus, a salvação é de graça. No ministério de Deus, é anunciado que a salvação é de graça. Se você quiser ajudar a obra, amém. Mas se você não quiser ajudar a obra, Deus não vai olhar para isso. A intenção de Deus é salvar a tua alma. Porque a Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer. Glória a Deus. Aí o versículo 7, para encerrar sua reflexão. E a gente terminar bonito aqui. Diz assim: quem vencer, herdará todas as coisas. E eu serei o seu Deus. E ele será o meu filho. Quer ser filho de Deus? Vença. Persevere até o fim. Não desista. Não volte atrás. Vá adiante com tudo aquilo que Deus falou que vai fazer na sua vida. Acredite naquilo que Ele falou. Se Ele falou que a obra é grande na tua vida, pode acreditar, Ele vai realizar. Se eu não acreditasse naquilo que Deus falou para mim, eu não seria o que Deus me fez ser hoje. Prego, canto, toco, estou nessa rádio como locutor, já fiz participação no jornal do Real Notícias do meu amigo José Arboia, glórias a Deus, está apoiando até hoje na Abominal, glórias a Jesus. Já preguei em vários lugares, então eu não gosto de falar, mas eu tenho em casa gravado CD, DVD, tudo isso Deus fez, mas porque eu acreditei e fui até o fim. Glórias a Deus. Se você acreditar naquilo que Deus te falou, Ele vai fazer a obra também. Ele vai fazer a obra. Quando eu entrei para a igreja, eu não era nada. Eu não sabia cantar, não sabia tocar, não sabia pregar, não sabia locutar ou fazer locução. Se eu falo português certo, pode falar falador. Não sabia fazer locução, não sabia mexer em mesa de som, não sabia nada. Mas Deus falou: caminha, porque eu vou fazer a obra na tua vida. Deus usou uma irmã no meio da rua para falar comigo. E essa irmã veio falar comigo assim: irmão, Deus manda eu te falar. O irmão vai gravar CD e DVD. Aí eu comecei a rir, irmão. Eu? Tadinho de mim, irmão. Sem nem pregar, sem nem cantar, sem nem tocar. Aí ela insistiu falando: mas irmão, tem o tempo certo. Quando chegar esse dia, você vai lembrar dessa profecia. Irmão, usado poderosamente. Eu me silenciei e continuei olhando para aquilo que Deus falou da minha vida, que a obra era grande. O tempo se passou, irmão.
Quando eu gravei o meu primeiro CD e DVD, eu lembrei do que a irmã tinha falado para mim. Quando eu comecei a escrever música, quando eu comecei a escrever estudos bíblicos, comecei a escrever um monte de coisas extraídas da própria palavra de Deus, eu comecei a lembrar de tudo, das profecias, tudo aquilo que foi falado. Mas o preço foi alto, irmão. Você nem imagina a luta que eu passei, a prova. Glórias a Deus. Mas eu fui até o fim, eu nunca gostei de ir pela cabeça do homem. Mas sempre gostei de ir guiado pelo Espírito Santo de Deus. E às vezes o homem mandava eu desistir, falava para mim parar com isso, que eu não tinha dom, que eu não tinha talento, que eu estava estragando as músicas, cantando na igreja. Eu ouvi tudo que você imaginar ouvir, irmão. Mas eu fui até o final. Fui até o final não buscando riqueza material, mas buscando a riqueza espiritual. Glórias a Deus. E Deus honrou. Glórias a Jesus. Se você perseverar até o fim, Deus vai fazer a mesma coisa. É só uma reflexão, irmão. Agora está saindo reflexão com testemunho. Brincadeira, né? Então vamos lá. Deus está falando com alguém, pessoal. Se você perseverar até o fim, Deus vai honrar aquilo que Ele falou a teu respeito. Mas se você desistir, nada vai se confirmar e depois você vai achar que ainda é culpa de Deus. Se eu desistisse lá atrás, pode ter certeza que em algum lugar por aí vagando, porque as pessoas que desistem ficam vagando por aí, perde o chamado, perde tudo. Aí ficam vagando por aí acusando o Criador, dizendo que Deus não cumpriu nada. Por isso que ele ou ela saiu da igreja. Deus não cumpriu porque eles não perseveraram, irmão. Se eles perseverassem, Deus ia cumprir. Você está entendendo? Hoje eu estou falando aqui o que foi que Deus fez. A minha última plataforma é o que eu estou montando agora. O Espírito de Deus me direcionou para isso. A plataforma que eu estou montando lá na internet, os vídeos que estão no YouTube, tudo que eu faço, mas é direcionado pelo Espírito de Deus. Por isso que muita gente, irmão, se dá mal. Procura se levantar contra mim pensando que é eu, naturalmente. Irmão, de jeito nenhum. Deus está sempre no negócio quando eu estou fazendo alguma coisa. Aí a pessoa bate de frente com o Espírito de Deus e começa a passar mal. Estou entendendo aí, mistério? Tudo que eu faço, eu envolvo o meu papai no meio. Tudo que eu faço, eu envolvo o meu irmão mais velho, Jesus. Tudo que eu faço, eu envolvo o meu amigo consolador, Espírito Santo. Glórias a Deus. Tudo que eu faço, eu estou resguardado pelos meus irmãos, os anjos celestiais. Salmo 34, versículo 7. O anjo do Senhor acampa ao seu redor do que os teme, os livra e os guarda de todo mal. Cuidado que Deus também sepulta, hein? Irmão, isso é heresia, tu acha que Deus também sepulta, hein? Eu encontrei essa passagem bíblica lá no Deuteronômio. Se ele não quiser sepultar, ele vai mandar o demônio sepultar. A palavra dele dada, ele não volta atrás, não. Eu fiquei arrepiado quando eu prestei atenção nesse detalhe. Glórias a Deus. Cuidado, hein? Não brinca com Deus, não. A Bíblia diz, horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Caiu na mão do diabo, irmão, Deus tira. Tranquilo. Caiu na mão do homem, tranquilo, Deus vai tirar. Caiu na mão de Deus, não tem quem tire, irmão. A não ser se ele quiser lançar fora. Porque lá no livro de Salmos diz, na minha casa de engano, não. Sai, na minha casa não. Glórias a Deus. Ó, era a reflexão, entrou o testemunho, agora está querendo surgir uma pregação. Pregação e profecia. Eu estou mandando, direcionando, então não posso fazer nada. Então manda quem pode e obedece quem tem juízo. Quando eu sou juizado, estou fazendo o que Deus está mandando. Cuidado. A Bíblia diz, horrenda coisa é cair na mão de Deus. Eu ando tranquilo, irmão, em qualquer lugar. Eu ando tranquilo, com a consciência tranquila. Às vezes a pessoa fala assim, cuidado que o homem mau está ali na frente, está matando as rodinhas mesmo, né? Então chegou a hora dele morrer. Morrer por mundo e ressuscitar para Cristo.
O plano da salvação vai chegar até ele e até ela. Glórias a Deus. Porque aonde nós estamos, aonde nós vamos e aonde nós vamos passar, nós não passamos sozinhos. O servo de Deus, irmão, o servo de Deus que confia em Deus, não passa sozinho, não passa. O Espírito de Deus está sempre com ele. Que Deus possa falar mais forte em cada coração e vos iluminar mais e mais, segundo a luz do Evangelho. Segundo o que diz essa Escritura. Segundo a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada. Deus vos abençoe. Procure uma igreja mais próxima da sua casa e ali congregue e espere o arrebatamento da igreja, porque ele já vem aí para buscar o seu povo, um povo seu especial, zeloso e de boas obras. Que Deus te abençoe.